Predicado verbal. O predicado verbal constitui-se de um verbo ou de uma locução verbal, que expressa a ideia de ação. Este verbo pode ser transitivo ou intransitivo. O núcleo do predicado verbal é o verbo, que é chamado de significativo, pois ele traz em si a ideia de ação. Exemplo: aquele menino brincava com uma pipa. O sujeito da frase é aquele menino. O núcleo do sujeito é menino. O predicado é brincava com uma pipa. O tipo de predicado é o predicado verbal. O núcleo do predicado verbal é brincava. Predicado nominal. O predicado nominal é formado por um verbo de ligação e por um predicativo do sujeito. O predicado nominal nos informa algo a respeito do sujeito e também indica o estado ou uma qualidade do sujeito. O núcleo do predicado nominal é o predicativo do sujeito. Agora vamos ver os exemplos. A prova era difícil. O sujeito dessa frase é a prova. O núcleo do sujeito é prova. O predicado é era difícil. O tipo de predicado é predicado nominal, que significa dizer o verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. O verbo de ligação é era. E o predicativo do sujeito é difícil. E o núcleo do predicado nominal é difícil. Predicado verbo nominal. É formado por um verbo significativo de ação, mas o predicativo do sujeito. O predicado verbo nominal nos dá duas informações, a de ação e a de estado. O núcleo do PVN é o verbo do predicativo, que é o nome. Como aqui o verbo é de ação, logo o PVN não possui verbo de ligação. Exemplo: a criança brincava distraída. O sujeito dessa frase é a criança. O núcleo do sujeito é criança. E o predicado é brincava distraída. O tipo de predicado é o predicado verbo nominal, que é de ação mais estado. E o núcleo do predicado é brincava distraída. Sujeito simples. Esse sujeito possui apenas um núcleo, e este vem exposto. Exemplo: Deus é perfeito. O sujeito nessa frase é aqui, ó. Deus. Sujeito composto. Possui dois ou mais núcleos que também vêm expressos na oração. Exemplo: as vacas brancas e os touros pretos pastavam. O sujeito dessa oração é esse daqui, ó. As vacas brancas e os touros pretos. Sujeito oculto. Também chamado de sujeito elíptico ou desinencial, é determinado pela desinência verbal e não aparece explícito na frase. Dá-se por isso o nome de sujeito implícito. Exemplos: estamos sempre alertas. Para com os aumentos abusivos do preço. O sujeito aqui é nós. Quem? Por quê? Nós estamos sempre alertas para com os aumentos abusivos do preço. Esse é o sujeito oculto dessa frase. Sujeito indeterminado. Este tipo de sujeito não aparece explícito na oração, por ser impossível determiná-lo. Apesar disso, sabe-se que existe um agente experienciador da ação verbal. Exemplos: verbo na terceira pessoa do plural. Dizem que a família está falindo. Quem disse que a família está falindo? Alguém disse.
Mas ninguém sabe quem é essa pessoa que está dizendo que a família está falida. Sujeito inexistente. Também chamado de oração sem sujeito, é designado por verbos que não correspondem a uma ação como fenômenos da natureza, entre outros. Um exemplo: verbos indicando fenômeno da natureza. Choveu na Argentina e fez sol no Brasil. Verbo haver no sentido de existir ou ocorrer. Há pessoas que não valorizam a vida. Verbo fazer indicando o tempo ou clima. Faz meses que não a vejo.